Viu, Muito Jonas? bem. Vai dar sinal de vida aí, não? Ah, é o Jonas. Se tiver algum curso de novo. Dá um zap pra ele, ver se ele manda alguma coisa aí. Eu fui, eu vi. Aí, ó. Ah, não, foi. Rodar pra ele aqui. É, vamos indo porque a gente tem hora depois, né? Vai pra Uhum. rádio hoje? Pô, tá bom lá o negócio, cara. Tá curtindo, né? Empolgado. Hã? Tá curtindo, né? Tô curtindo, mas porque assim, tá falando de religião, de cristianismo e de política também, né, velho? Aí todos os assuntos que você gosta. Aí, mano, conversa. Não, e o Abrão tá gostando também. Falou, pô, cara, que legal, tô gostando também. Que massa. Bom, vamos lá então. Bom, gente, hoje a gente vai entrar no Aoristo. O Aoristo, ele é um caso complexo, né? Porque ele não tem uma correspondente imediata no português. Então, não existe uma conjugação do aoristo, né? Uma conjugação do aoristo no português. Portanto, a gente vai ter que fazer algumas gambiarras, na verdade, né? Para poder tentar interpretar o aoristo, traduzir, né? Fazer todo o processo aqui de compreensão. E a gente vai ver que, né? No final das contas, né? O aoristo, ele é sempre uma questão de interpretação. Ou seja, é o tipo de verbo onde o cara que vai traduzir, ele vai colocar um pouco dele ali mesmo, né? Porque ele vai ter que interpretar e fazer uma escolha de como ele vai traduzir o tempo verbal. Porque o aoristo pode ser traduzido tanto no passado como no futuro, como pode ser traduzido no presente, tanto no indicativo como no subjuntivo. Né? A depender, então, é do contexto e da interpretação do cara. Bom, começando por aqui, então, a gente vai fazer uma introdução ao aoristo geral, né? Vamos falar um pouco da teoria do aoristo, tá? Que vai ocupar a maior parte da nossa aula. E aí ele já nos informa que existe dois auristos aqui, né? Se nós vamos ver o segundo auristo aqui, é sinal de que existe também o primeiro auristo. O que é o primeiro e o segundo auristo? Não são dois tipos de verbos diferentes, né? O auristo é um só, mas ele fala segundo e primeiro porque o segundo, a característica dele é ter um radical e alguns acréscimos, né? O acréscimo de epsilon antes do radical, quando no caso do indicativo, e o acréscimo de um sigma em alguns casos depois do radical. Então ele mantém o radical e muda algumas coisas da estrutura do verbo. Esse é o caso do segundo aorista, que a gente vai ver agora. Então é um que mantém uma regularidade maior do verbo. No caso do primeiro aoristo, ele muda totalmente o verbo. Ele muda o radical, muda todo o verbo, né? Então aí ele deixa como uma outra forma de aoristo, mas que na tradução é a mesma coisa. E aí começa também outra complicação, né? Porque é você identificar e saber quando um verbo é aoristo, né? Aí é assim, é preciso sempre ter, né, a gramática, dicionário na mão e para poder ir tentando fazer as comparações. Aqui ele dá alguns verbos já que a gente já conhece, né? Que estão aqui no pendente indicativo. E aqui na primeira coluna é o verbo correspondente, né, no segundo aoristo. Né? Então notem que o primeiro verbo começa com vogal, alfa, então ele não tem o acréscimo do epsilon lá. Apotenesco, né? Apotenesco, que é eu morro, vai para o auristo como apestonão, né? E aí ele traduziu no indicativo, ele traduziu como pretérito, né? Eu morri. No indicativo, presente indicativo, balo, eu jogo. Aí você já vai ver ali, ó, que o auristo ele tem o acréscimo do epsilon na frente. E aí ele tem a terminação on, né? É balon, né?
balon, eu jogo, eu lanço. É balon, eu joguei. O próximo, Mas essa gnomai. tradução eu joguei, ele colocou, mas isso aqui vai depender do contexto, né? Isso, é. Aqui é assim, via de regra, o auristo do indicativo é traduzido no passado, pretérito. Via de regra, não quer dizer que é sempre assim, né? Quer dizer que normalmente é, né? No indicativo. Se ele está no subjuntivo, ele vai ser traduzido no futuro. A gente vai ver já já. Então aqui é mais para vocês olharem, né, para perceberem as mudanças, né? Então aqui, né, na primeira, você tem uma mudança somente de terminação, né? Aqui você tem uma mudança maior, que é uma mudança com o acréscimo do epsilon e a terminação, que ela é parecida com a de cima. Aí embaixo, né, egnomen vem de gnomai. Então olha só como o verbo vai mudar, né? Gnomai, ele já está, aqui é a forma dele, né? Gnomai, omai, né, é a forma da voz passiva, né, médio passiva, porque ele não tem forma, a forma do ativo, né? Então, eu sou, eu venho a ser, gnomai, e aí, quando vai para o auristo, ó, como é que fica? Egnomai, né? Fica bem diferente, né? O oral, que eu vejo, percebo, fica totalmente diferente, né? Eidon ou Eida. Nada a ver. Ô, Zac, foi esse verbo aí que eu te perguntei aquela vez lá, ó, da Maria, Foi? de ver, Agora que a gente descobriu que tava só no auristo. Eu achei que era outra perfeito. palavra. Perfeito, é isso aí. O Lego também muda totalmente, né? Lego, eu digo, vai para eipon, né? Ou eipá, eu digo, disse, né? Lambano vai para elamban, lambano a gente já viu que é tomo. Leipó, eleipon. Eco, que eu tenho, é escon. Euron, eurisco, vai para euron, que eu achei. Efagon, na verdade é estio, vai para efagon. E assim sucessivamente, né? Bom, só para a gente ver aqui, essa aqui é claro que é vocabulário, né? É para a gente poder memorizar mesmo, mas só para a gente começar a notar as diferenças que o auristo ele provoca na palavra, né? Tanto com um acréscimo vocálico, como com uma mudança de terminação. Em algumas palavras ele muda totalmente a palavra, né? Não tem cuidado para não confundir essa terminação dele aqui, esse on, com o imperfeito, né? Exatamente. E não confundir também com o que a gente viu antes, que era o futuro, né? Foi o futuro que a gente viu antes? Não, foi o pretérito, o perfeito, né? O perfeito isso. Tem o acréscimo do epsilon também. Isso, o imperfeito do indicativo, é a mesma coisa, tem essas duas semelhanças aí. Então é semelhante, exatamente. Bom, aqui ele vai falar uma coisa importante, né? Que é sobre o significado do auristo. Eu quero focar só em algumas questões aqui. Primeiro, né? O auristo, ele no grego, né? Ele é um verbo que descreve, basicamente, né? O estado em si como um todo, né? Ou seja, aquele negócio que eu falei para vocês lá no começo da aula de grego, né? As conjugações em grego, elas não se preocupam com o tempo da ação, e sim com a qualidade da ação. A gente viu o presente, viu o futuro, viu o perfeito, né? Por quê? E esses tempos verbais que a gente viu, eles têm correlação com o português. Então a gente acaba meio que fazendo o quê? Uma leitura desses verbos, né? Meio que tendenciando a ver, associar a forma como o português vê. Quando nós chegamos no auristo, como ele não tem uma correlação, aí fica mais fácil você entender quando ele diz de qualidade de ação. O que é a qualidade do auristo, então? O auristo é um verbo que ele tem um sentido completo em si mesmo. Sem especificar, aqui é importante, sem especificar a duração da ação. Ou seja, o auristo, ele é, por si mesmo, um tempo indefinido. Quando ele fala tempo indefinido, então, você não pode dizer que o auristo é passado, é presente ou é futuro. O auristo não se refere a tempo. O auristo se refere à qualidade da ação. Uma ação onde, né, o que está se descrevendo, ela é plena em si mesmo. O estado em si, como um todo, né? Essa é a ideia do auristo.
Então é uma coisa que a gente pensar já, né, teoricamente aqui, né, para a gente pensar já em termos, né, mais abstratos, né, de que no caso do auristo especificamente, você vai ter uma dificuldade maior para fazer a correlação de português, porque o tempo da ação é mais importante do que, perdão, porque a qualidade da ação é mais importante que o tempo. E a Em palavra termos significa isso, né? Esse auristo significa indefinido, né? Ele colocou aqui. Isso, aí embaixo, né? É indefinido, exatamente. O termo, né? Aoristos, indefinido. Então é um tipo de verbo que tem muito sentido no grego, para o grego, mas para a gente que fala português, ele é um verbo meio zoado, assim, né? Um verbo meio complicado, né? Porque ele foge da nossa lógica gramatical, né? Que sempre identifica o tempo com o verbo com o tempo. Aqui está identificando o verbo não com o tempo, porque o tempo já é indefinido, e sim com a qualidade da ação, né? Bom, nós vamos ter fundamentalmente 3 auristos, independente se ele ser primeiro ou segundo. 3 tipos de auristo, que é o auristo constativo, o auristo ingressivo e o auristo efetivo. Olha, você tem esse pontinho aqui, ó. O auristo é uma ação ponte-linear. O que significa que a qualidade da ação ponte-linear? É que ela tem um começo, meio e fim nela mesma, né? Ela não é durativa e nem é contínua, né? Ela é pontual. Então, o auristo evoca um tipo de ação que começou, que decorreu e terminou toda no mesmo tempo verbal. Só que o auristo, ele pode identificar algo que ocorreu, algo que começou a ocorrer e algo que terminou a ocorrência. E essa é a diferença dos 3. O auristo constativo é como se dizer assim, por exemplo, aqui tem um exemplo já. Não temas receber Maria, tua esposa. Não temas receber Maria. Receber vem do verbo paralabain, que é um auristo constativo. Quando o verbo está colocado, não importa se ele vai começar a receber Maria e nem se ele vai terminar de receber Maria. O que importa é a ação em si de receber. Então, receba Maria, falando para José, né? O anjo falando para José. Receba Maria por tua esposa. Isso é um exemplo do verbo no aoristo constativo. Um outro exemplo que ele vai colocar é encontraram ele no templo. A palavra encontraram é um aoristo constativo. Vamos dizer assim... o fato em si? Isso, é o fato em si. Eu encontrei ele no templo. Mas ele estava entrando? Ele estava saindo? Não, ele estava no templo. Ou seja, o fato em si, né, é que ele estava lá. Isso é uma constatação. Então, o aoristo, ele pode ter esse sentido constativo. Constatar que tal ação aconteceu ou acontecerá. Se ela for no subjuntivo, acontecerá. Se ela for no indicativo, ela aconteceu. Ela só constata. Não existe uma forma gráfica para identificar o constativo. Ele é identificado por meio do contexto. Está vendo que a questão aqui, novamente, é hermenêutica, né? É interpretativa. Então não tem assim, aqui, ó, quando ele terminar com essas e essas consoantes tal, ele vai ser constativo. Não. O mesmo verbo pode ser, o mesmo verbo aoristo, ele pode ser constativo em um texto e pode ser ingressivo no outro texto. A mesma palavra. O que é o ingressivo, né? Olha lá, a setinha está no começo, né? Então o que é a ideia? A ideia do ingressivo é você identificar a ação quando o estado, né, ele começou no passado. Por exemplo, tornaram-se crentes. Ao invés de falar a ideia tornaram-se crentes significa que eles começaram a ser crentes. Se eles começaram a ser crentes no passado, ele evoca a ideia de um aoristo ingressivo, né? No caso dessa palavra ser aorista, né? Então, se o verbo tornaram-se crentes, está lá no grego, né? Se esse verbo for um verbo aoristo, ele vai ser um aoristo ingressivo. Por quê? Porque ele inicia a ação.
Da mesma forma, você pode ter, de forma contrária, você pode ter um auristo efetivo, que é aquele que encerra a ação. Por exemplo, e Jesus venceu a morte. Ou seja, o venceu, se estiver no auristo, ele identifica uma ação passada que conclui. Então, para entender direitinho, né, essa questão aqui dos 3 tipos de auristo. O constativo. O constativo é Jesus, sei lá, Jesus morreu. Constativo. Jesus foi, sei lá, Jesus encarnou, né? Jesus encarnou, ingressivo. Jesus ressuscitou, efetivo. A ideia da ressurreição, ela só tem sentido na sua finalização. Não importa para mim o primeiro passo da ressurreição. O que me importa é o último passo. A ideia de encarnação, não me importa o último passo, importa o primeiro. Não sei se estou conseguindo me acompanhar nesse sentido. Sim. Então, é o que a palavra evoca para você. Se a palavra evoca para você uma importância no começo dela, ela é ingressiva. Se ela evoca uma importância na finalização dela, ela é efetiva. Se ela evoca não no começo e nem no final, mas sim na coisa em si, ela é constativa. Como eu disse para vocês, não tem diferença na forma gráfica entre essas 3 formas do auristo: constativo, ingressivo ou efetivo. Quem dá a determinação disto é o próprio contexto, ou ainda melhor, né, é o próprio tradutor, que vai ter que fazer uma escolha para indicar essas questões. Dá para vocês entenderem que, se o auristo é constativo, você pode facilmente conjugá-lo no presente, no pretérito perfeito, né, do indicativo lá, ou no futuro do indicativo. Tranquilo, né? Aconteceu ou acontecerá, né? Vamos dizer assim, a constatação de uma coisa. Mas, quando ele está no ingressivo ou no efetivo, você pode fazer outras formas de conjugação, com o pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito, né? A gente vai ver isso já já, tá? Por quê? Porque daí a questão está em você dar ênfase na sua tradução de que esta ação ela tem uma função que é função ou efetiva ou ingressiva. Aqui nós estamos trabalhando com tipos de função da ação. Se a função inicia algo, ela é ingressiva. Se ela encerra algo, ela é efetiva. Se ela nem inicia, nem encerra, mas se ela constata, ela é constativa. Vamos lá para o exemplo. Então, aqui, auristo constativo, né? Então, sem intenção de destacar o início ou o fim da ação, o auristo constativo contempla a ação como um todo. Este é, olha só, o seu significado básico e o mais frequente. Então, aqui está falando, via de regra, o auristo é constativo. Via de regra. Significa que é sempre? Não. É que é frequentemente, sim. Mas aí você vai ter os contextos para poder identificar. Então, aí ele faz aqui a primeira, né? Euron, auton, rento, hiero. Né? Hiero é templo, né? Euron, encontraram, né? Encontraram auton, encontraram ele no templo. Encontraram, tá? Euron tá no auristo. No caso aqui, eles traduziu, o tradutor, né, que é o autor da tradução aqui, né, do livro, né, o Stílio Rega, ele traduziu por encontraram, né? Eles encontraram. Tá no pretérito, né? Pretérito perfeito. Só ficou zoado no português, né, cara? Então, por quê? Encontraram. Encontraram ele no templo? É. Não, achei bom. Porque o fato é que encontrou, não importa se foi no dia primeiro ou no dia Não, terceiro. eu tô falando gramaticalmente aqui. É que encontraram ele, né? Fica zoado, né? O ele aqui, né? É. Mas é que ele tá traduzindo ao pé da letra, né? Ó. Euron, né? Ele tá ao pé Encontraram da letra, auton, por isso. Mano. ele Auton. entrou, né? No Uhum. templo. É porque a tradução ela é aqui, mecânica. Ele foi encontrado no templo, né? Pra ficar mais... É, isso mesmo. Aí ele foi encontrado no templo, né? Tem que ver se essa ideia de foi encontrado, ela evoca de fato a ideia do constativo, né? A evoca, né? Porque ele foi Evoca, encontrado, tá né? Ele constatando. estava lá, né?
É, Não importa como, né? Não importa isso. quando. Constatando que ele tá lá, né? Que encontraram. Exatamente, exatamente. Então aqui você poderia colocar, sei lá, né, ele meio que no subjuntivo ou meio que no indicativo, né, que você vai ter a ideia do ouriço, né, pronta, né, ali, né. Como ele está numa conjugação que a gente vai ver depois, né, que é em terceira pessoa do plural, ele vai ter que estar nessa forma aqui do plural, né. É isso aí. Aí a próxima, né, me fobetes, parabén, Marian, ten, Gunaika, sul. Não temas, né? Fobem vem de fob, né? Fobia, né? Medo. Fobetes, né? Me é a partícula não paralabem, né? Não temas receber. Paralabem é receber. Marian, tan, Gunaika, né? Gunaika que é mulher, né? Esposa, né? Sua esposa. O receber aqui, a ideia é também constativa. E aqui ele traduziu pelo infinitivo, né? Receber. Né? Mas ele poderia colocar, não, sei lá, né? Você receba, né? Sei lá, receba Maria como sua esposa. Talvez fosse também uma tradução possível, né? Aí receba, ela estará no futuro. Mas o auristo permite que você coloque a ação no futuro, contanto que ela mantenha a qualidade da ação no Tá no constativo. subjuntivo, né? Receber? Não, receba, né? Vai estar no subjuntivo. Não temas, receba Maria, isso mesmo, receba Maria por tua esposa, exatamente, né? Mas depois até daria, talvez, não, acho que não daria, você receberá Maria por tua esposa, não sei se daria certo. Mas é uma coisa possível, no auristo ele permite, a gente vai ver já isso. Bom, o ingressivo, né? Caso o momento inicial de uma certa ação ou estágio seja focalizado, quem está focalizando? É o contexto, né? Fala-se em conotação ingressiva. Esse uso se emprega geralmente com verbos que significam um estado ou condição. Muitos dos que ouviram a palavra creram. Ou você pode traduzir por chegaram a crer. Expressa a condição, né? A condição foi ouvir, né? Isso. Então, mas eles, ao ouvirem, eles começam, né? Eles começam a crer. Portanto, a ação é ingressiva. Ro adelfo su, né? Exelsem. O teu irmão voltou a viver. Ele traduziu esse verbo, né? Exessem por voltar a viver. E o efetivo, auristo efetivo, enfatiza o objetivo. O fim ou o resultado de determinada ação. Aqui, geralmente, encontramos o verbo que significa esforço ou processo, onde o auristo mostra a obtenção do fim ou resultado de tal esforço. Então, Enikesen ho leon. Ele venceu o leão, ou obteve vitória. Ego ematon autarques reinai. Eu aprendi, né, comecei a aprender a estar contente. E se eu comecei a aprender a estar contente, eu continuarei, né? Na verdade, assim, eu aprendi, não comecei, né, mas eu terminei, né? Eu terminei de aprender a estar contente. Então, agora eu já sei como isso funciona. Então, a ideia aqui do efetivo é essa, né? Aí, como eu disse para vocês aqui, ó, nem sempre é possível determinar com toda certeza o significado do auristo de determinado texto. E certamente será uma questão de interpretação. E aí é problema, né? Por quê? Porque daí você vai fazer, né, uma prova, por exemplo, né, de uma faculdade lá, e aí você tem que traduzir o auristo, e você vai ter formas diversas para traduzir o auristo, e vai ser corretamente traduzido, né? Por quê? Porque se depende do tradutor, depende da interpretação, então você vai ter que só justificar o que você traduz o auristo. Desde que a tradução não fira nenhuma verdade, nenhuma doutrina. Então, só que essa é a questão, né? Quando nós estamos trabalhando com texto bíblico, a gente tem esse lastro.
Mas se você estivesse trabalhando com um texto que não é um texto bíblico, por exemplo, um texto um texto grego dos textos apócrifos, né? Você pega lá o texto grego dos apócrifos, aí vai traduzir, você não tem esse lastro, entende? Esse lastro de você ter que proteger a doutrina. E aí, a tradução, ela fica ao seu critério, né? Ao Em bel tese, prazer. né? Ao bel prazer. Em tese, quem vai fazer a tradução da Bíblia, ele não tem que ter um compromisso doutrinário também, porque ele é um técnico, né? Serviço de tradução é um serviço técnico. Então, ele pode ter também essa variação. Você vai ter muito isso onde? Naquelas traduções bíblicas que não são ligadas à religião. Por exemplo, as traduções bíblicas ligadas à universidade, né? Aqui, por exemplo, aqui não, né? Em São Paulo, né? Perto do Fred lá, você tem um núcleo de pesquisas em hebraico e grego antigo na USP. Lá eles traduzem a Bíblia não com um compromisso religioso, né? Mas com um compromisso técnico literário, né? Então lá você vai ter essas variações. Aí eu pergunto, será que é isento mesmo? Não é isento, porque nunca é, né? Depende da interpretação do intérprete, né? Ou seja, nunca o intérprete... Não vai ter isenção, né? Não existe isso, né? Não existe, neutralidade, né? Uhum. Nem por parte deles e nem por parte nossa, né? Não, nem a parte nossa ela não existe, mas ela já é estabelecida um princípio, né? Então uma tradução católica, ela não vai ser igual a uma tradução evangélica, que não vai ser igual a uma tradução do Testemunho de Jeová. Por quê? Porque você tem um pressuposto, né? No caso deles, eles vão também ter um pressuposto. A questão é descobrir qual, né? Sempre essa, né? Bom, em termos, então, para a gente comparar, aí vai começar a discutir uma questão importante aqui, ó, que é como é que nós vamos relacionar o aoristo ao tempo, né? Ao tempo da ação. Como o aoristo, olha só, não tem significado temporal, né? Não tem, ele vai poder ser traduzido em vários tempos diferentes. Aí ele vai falar aqui, bom, quando o aoristo estiver no modo indicativo, ele vai ter certas características. A primeira delas, ele vai receber o aumento. O que é esse aumento? A gente já viu na outra aula, né? É o aumento vocálico. É um epsilon antes do radical da palavra. Tudo bem? Beleza. Lembram disso? Uhum. Tá. Que é um sinal de tempo passado. Por quê? Porque a gente viu no pretérito já que uma das características do pretérito, né, do perfeito, é o epsilon, ou o acréscimo vocálico do epsilon antes do radical. E aí ele vai dizer, então, que geralmente a ação do aoristo no indicativo, aí ele vai colocar lá, ó, só no indicativo, é considerada como uma ação no tempo passado. Então, geralmente, né, quando ele fala geralmente, está falando o quê? Que você pode traduzir o aoristo no indicativo pelo tempo passado, para você poder fazer uma associação com a sua língua. Porque se na sua língua, né, os verbos expressam tempos verbais, você precisa que o aoristo ele se associe com algum tempo verbal. E o tempo verbal que você associará ao aoristo será o pretérito na sua língua, no nosso português, no caso, né? Se houver uma outra língua, um outro idioma, onde o tempo verbal é desprezado e se qualifica mais a ação, a qualidade da ação, aí nós vamos ter uma outra explicação gramatical para isso. Bom, no caso, então, o imperfeito do indicativo, né? Ele vai lá, eu estudava medicina. Eu estudava medicina. Ação imperfeita, né? Ou seja, né? Ação que não terminou. No caso do aoristo indicativo, eu me formei médico. Ou seja, ação completa, né? Ação que terminou. As duas ações, elas são ações no pretérito, mas uma identifica a ação inteira, né? De uma vez só, e a outra é uma ação que nós chamamos, né, de ação mais pontilinear, não linear, mais durativa, na verdade. Durativa, né? Eu estudava medicina. Eu estudava por quê? Porque em algum momento eu estava estudando, em algum momento eu parei. Por isso ela é uma ação durativa, certo? Durativa. Eu me formei médico, então em algum momento, data, dia, ano, essa ação ela começou e terminou, né? Uma ação ponte linear. Tudo bem? Beleza.
Então aqui é a diferença, né? A diferença do aoristo indicativo para o imperfeito indicativo. Os dois serão traduzidos pelo pretérito, mas um tem essa ideia da ação ponte-linear, qualidade da ação, e o outro essa ideia da ação de tipo contínuo. Já no modo subjuntivo, você irá traduzir o aoristo como se ele tivesse, como se a ação tivesse acontecida no futuro. Então, olha a diferença, né? No indicativo, ele traduz pelo pretérito e no subjuntivo, traduz por futuro. E aí ele pega lá, o presente do subjuntivo, né? Expressa uma ação contínua. O aoristo do subjuntivo expressa uma ação ponte-linear. Então, qual é a característica do subjuntivo? Perdão, do aoristo? É que ela é uma ação ponte-linear. Então, lá, deixemos o pecado. Isto é, deixemos continuamente o pecado. Continuamos a deixar o pecado. Aí, no caso do aoristo, deixemos o pecado. Isso é, deixemos de vez o pecado. Deixemos completamente o pecado. Notem que há uma questão aqui de sutileza na linguagem, né? E aí, esse tipo de aoristo, ele vai ser muito presente e dar muitos problemas na hora que você for sustentar doutrinas específicas. Olha, eu ia falar isso agora, velho. Por quê? Por causa dessa questão, ou seja, essa palavra, ela é um aoristo subjuntivo ou ela é um presente do subjuntivo? Ela Aqui é você- um aoristo... Pode falar. Ela é um aoristo ingressivo ou ela é um aoristo efetivo, né? Porque isso muda sutilmente a intenção do texto, né? Para onde o texto indica. Muda E isso pode provocar até um equívoco eu falei agora há pouco, na verdade, na doutrina. Isso, exatamente, Mas né? por que o autor não bota as duas opções, pô? Tão fácil. O autor mas da aí- tradução. Não, mas Bota aí as duas opções, pô. A tradução, você está falando? É. deixemos Na de hora que vez o cara pecado. traduz isso, o cara tem que, se ele não sabe qual é, ele tem que traduzir Coloca- os dois. Coloca lá no rodapé, né? Aí a minha percepção. Botar no eu rodapé vejo lá, ó, eu escolhi isso porque eu penso assim, porém pode ser também assim. Essa é a maior honestidade possível, né? Honestidade. Né? Porque esse aqui, ó, deixemos de vez o pecado. O que eu entendo com isso aqui? Deixemos de vez o pecado. Tem Pedro, será que tá em Pedro isso? Ele tá falando Que é era possível Pedro? abandonar o pecado. Isso. Que é possível você não pecar mais. Que é possível não pecar mais. Mas quando eu olho para cá, ó, deixemos o pecado, eu entendo que aquela, ó, nós não aí é a doutrina que entra, né? Eu não sou capaz de abandonar o pecado, mas Isso. um ato contínuo na tentativa de abandoná-lo. Isso. Então você vê, né? Ali, ó, é uma questão da tradução, né? Se a Essas palavra duas de baixo que eu particularmente não gostei muito não, entendeu? Então, mas você vê, ó. Leipomen tan hamartian, né? Leipomen. E aí na frente do aoristo, né? É lipomen ten hamartian, certo? Uhum. Então, a palavra lipomen, ela está conjugada no aoristo, na tabela da direita, e leipomen está no presente do subjuntivo, na tabela da esquerda. Mas a tradução ao pé da letra das duas é a mesma. Notaram isso? Sim, a tradução sim. Sim, aí que dá o problema mesmo, mano. É aí que A tá o problema. tradução é Aí ali, tá o né? problema. O- Mas eu quê? acho que a Bíblia é cheio disso aí, Zé. Cheia disso aí. Por quê? disso. Ao mesmo tempo que ele fala que é pela fé, depois ele fala que é não só por expressões corretas, mas é aqueles paradoxos que a gente estudou na filosofia aí. Exato, cheio disso. exatamente. Então, Isso, Depende no da caso, visão é- absoluta do cara. a gente tem que ter um isso- equilíbrio, eu acho, também, né? Isso, no Verdade caso absoluta. da linguagem, nós chamamos de paradigma. Não é É. paradoxo, paradigma. O que é o paradigma, então? É uma palavra que ela não consegue expressar especificamente um único significado. Né? E aí o que acontece? Você vai ter que ler essa palavra contextualmente. Isso acontece em todas as línguas, E não vai é ter só que lá. estabelecer uma premissa antes, né, cara? Se não Exato. estabelecer uma premissa, você pode se equivocar. Exato, né? Então, por exemplo, imagine alguém com uma placa, né, em cima de uma montanha, e na placa está escrito assim, ó, vendo pôr do sol. Você pode interpretar
que ele está dizendo para você que ele está vendo, olhando o pôr do sol, como você pode interpretar que também que ele está vendendo, né? Vendendo o pôr do sol. Vê, é uma ambiguidade na frase, né? Uma ambiguidade. Essas ambiguidades, elas estão presentes no grego nas formas de tradução do subjuntivo. Quer dizer, do auristo. Às vezes a palavra, né? A palavra ela é ambígua, mas no grego tem uma ambiguidade que é mais profunda ainda, que é uma ambiguidade gramatical. Ou seja, eu não consigo resolver essa ambiguidade somente estudando gramática. Eu preciso resolvê-la estudando, vamos dizer assim, entendendo o contexto das frases. E tem frases que têm contextos tão curtos que você não consegue determinar. E aí vai ser o quê? Vai ser uma espécie de um jogo, né? A escolha do tradutor. Que geralmente ele escolhe meio que baseado naqueles pressupostos que a gente já falou antes. E como é a língua morta também, né, Isaac? Não tem nem. E aí tem esse problema, né? Como é que a gente vai ter certeza, né? Vai constatar. Se ele se equivocar na premissa, ele vai traduzir, então, entendeu? Exatamente, né? Então você fala assim, mas como é que pode ter tantas doutrinas diferentes, né? Tantas doutrinas contrárias se o texto bíblico é o mesmo? É porque, na verdade, o texto é o mesmo, mas o texto ele não é assim, como eu vou dizer, objetivo, né? O texto não claro, o texto, o texto é ambíguo, né? O texto ele tem uma flexibilidade que permite ao intérprete fazer essas interpretações, né? Isso é um problema do texto, um problema da língua, né? Do próprio estilo. Principalmente na Bíblia, que é um texto com uma linguagem fundamentalmente poética, né? Cheia de figura de linguagem. Não é um texto dogmático, de doutrina, assim, que o cara vai fazer lá uma escrita para ser precisa, né? Quer dizer, se o seu olho te faz pecar, arranca-o fora. Cara, isso é uma figura de linguagem, isso é uma poesia, né? Você não pode interpretar isso como uma regra literal. Aí você se equivoca também na premissa, porque mais lá pra frente Jesus fala que, se tu só pensou em sair com aquela mulher, tu já adulterou com ela. Então arranca tua mente. Então, mas aí você vai ter, por exemplo, interpretações de monges se exilando, se isolando de tudo, de todos, né? E fazendo exercícios mentais de meditação para ficar com a mente limpa. Né? E quando ele dormir, ele acorda todo molhado, o que ele faz? Então, né? Aí ele vai se martirizar, né? Ele vai vai fazer um processo lá de martirização, né? De ascetismo, né? Vai se bater até sangrar, e aí vai... Porque assim, dá para interpretar dessa forma? Dá, só que vai dar problema também, né? Então, é só para a gente perceber que são problemas de interpretação, né? Problema de interpretação. Sabe dizer se no latim tem auristo? Não tem o auristo no latim, mas tem verbos. É porque o latim, os verbos, eles são tempos verbais, né? É diferente do grego, que é qualidade verbal. Então, aí é um pouco diferente. Não tem auristo no latim, mas tem referente ao auristo. Geralmente é igual no português, né? Ele vai fazer, se for no indicativo, vai ser passado, se for no subjuntivo, vai ser futuro. O auristo, ele é um verbo, eu vou até confirmar aqui, né? Mas, se não me engano, ele é um verbo exclusivamente grego. Ela é especificamente grega, não tem auristo em nenhuma outra língua. Bom, como que nós traduziremos, então, o auristo? Como a gente já viu, né? Se tiver no indicativo, nós traduzimos pelo passado, geralmente, né? Eu amei, né? Pelo presente, perdão, pelo pretérito. Mas olha o que está falando aqui, ó. Em algumas ocasiões, quando o auristo estiver no indicativo, você poderá ser mais correto traduzi-lo pelo pretérito perfeito composto. Em outras, pelo pretérito mais que perfeito composto. Mas eu pergunto para vocês, quem que vai decidir isso? Esse mais que perfeito também, ele é um tempo verbal assim também, que ele traz uma outra ideia, né? Ele traz a ideia de passado, presente e futuro, né? Sim. Eu tinha amado. Mas olha só que ideia, né? Quem que vai decidir se ele vai ser perfeito simples, se ele vai ser perfeito composto ou se ele vai ser mais perfeito composto?
Pois é, eu tenho amado é uma, sim, é uma coisa, né? Eu tinha amado, na língua portuguesa ele passa uma outra ideia, né? Uhum, certo, sim. Eu tenho te salvado. Eu tinha te salvado. Aí, entendeu? Aí já começa a complicar a doutrina, Sim, sim. E quem vai decidir isso? entendeu? Né? Se fosse Quem fácil, mano, decide? todo mundo fazia. Nessas áreas aí, se a igreja se reunisse, era tão fácil, cara. Era só que você não sabe. Então, a ideia é, né? A Pra ideia quem brigar, cara? É que eles querem ter razão. é. O nome quer ser lembrado, ele quer deixar o nome dele marcado na história. O que Aí o acontece, autor, né? ele... O que acontece? A Igreja Católica, né, Apostólica Romana, ela criou um departamento chamado magistério. E aí, quem determina qual é a tradução correta é esse magistério. Entende? Então, todo católico, quer dizer assim, ó, chegou num texto lá, né? O católico está fazendo lá a exegese, chegou num texto lá. Aí ele não sabe, né? Ele encontrou um auriço indicativo, ele não sabe se ele vai ser traduzido pelo perfeito ou pelo perfeito composto, pelo mais perfeito. O que ele faz? Ele vai lá no magistério. Aí o magistério fala assim, olha, nós não batemos o martelo ainda sobre qual é a tradução correta. Aí ele vai falar, bom, se vocês não bateram o martelo, então eu vou fazer do meu jeito. Aí ele vai lá e faz do jeito dele. Aí, a partir da tradução dele, começa a aparecer uma doutrina esquisita. Aí o magistério vai falar, peraí, deu problema aqui. Então Deu agora ruim. vamos decidir. E aí eles decidem. Geralmente é assim que acontece, né? O magistério, ele toma decisões não antevendo problemas, mas para resolver problemas que vão aparecendo. Mas como nós, protestantes, não temos magistério, né? Como nós, protestantes, temos a livre interpretação da Bíblia, né? Segundo o Martinho Lutero, quem decide somos nós mesmos. O auriço subjuntivo, como a gente falou, né? Ele vai geralmente ser traduzido para a tradução do auriço subjuntivo grego, recorre-se ao presente do subjuntivo no português, embora às vezes também use-se pretérito imperfeito do subjuntivo. Em orações condicionais, o auriço subjuntivo grego é traduzido principalmente no futuro. Então você vê, olha só, o auriço subjuntivo, ele pode ser no presente, subjuntivo, ele pode ser imperfeito, subjuntivo, ou ele pode ser no futuro, subjuntivo. O mesmo verbo, né? Uhum. Então olha como é complicado, né? A tradução do auristo, né? O auristo, ele é uma coisa muito complicada. E é onde as grandes questões nas traduções bíblicas elas vão acontecer. Algumas bíblias, por exemplo, como a Bíblia Shed, né, que eu conheço essa Bíblia porque eu tive ela por muito tempo, né? Ela geralmente, quando tem um verbo auristo complicado, ela coloca lá no rodapé. Este verbo é um verbo auristo no grego. Mesmo que você não seja um cara que estudou o grego, você vai ter essa coisa lá, que é o que o Tiago falou, né? O autor, do tradutor, né? Ou no caso ali é o caso do comentador, ele faz questão de te dizer que aquele verbo é um verbo difícil, né? É um verbo, uma palavra, né? É uma frase dúbia, que tem várias interpretações possíveis, né? Normalmente, Lennon, a opção é sempre a opção doutrinária. Normalmente é essa, né? É, que aí faz sentido, né? Assim, você tem uma. Não é que faz sentido, né? Você tem eu diria, uma harmonia na doutrina e na verdade. Mas aí você pergunta, né? Eu pergunto para você. É a Bíblia quem está informando a doutrina ou é a doutrina quem está informando a Bíblia? Não, é a Bíblia que tem que informar a doutrina, né? Agora sim, Tem, aí né? vem para tradução, né? Então, tá vendo como é problemático Aí, isso, né? aí, assim, aquilo que tu falou da outra vez, né? Aqueles chamados círculos hermenêuticos, né? Isso. Você vai, qual é a essência? Pô, aqui tá claro. Pô, você não pode largar o pecado, porque você vai pecar continuamente. Jesus morreu para te salvar. Aí começa a fazer esses, poxa, isso aqui tá claro. Então, qual a melhor tradução para isso aqui? Pô, precisa compactuar, comungar com aquilo que está mais claro. Sim, é um comentário, né? Sim. Mas o que o Zac falou aí é assim, pensando hoje, a Bíblia é lógico que ela vai falar doutrina, mas no início, quando não tinha o Novo Testamento, o que faziam? Então, era a doutrina, o dia a dia, que falava o que deveria Oral, fazer. Ó. Era a doutrina oral. Concílio. Perfeito. Aí, ó, agora que Credo. pegaram
Hã? Vocês pegaram a questão. Não, Mataram a questão. antes de 325 não tinha nada. Só tinha as cartas lá, tinha um tanto de carta ainda com gnosticismo rolando. Tinha, mas tinha o credo, já tinha o credo já, né? O credo, no o credo início assim, não, né? bem precário ainda, né? Mas olha, vocês mataram uma charada aí, né? Como é que eles faziam? Eles iam vivendo e a partir da vida cotidiana, eles iriam determinando quais eram as verdades. Ou seja, não é a Bíblia que informa a vida, mas é a vida que informa a Bíblia, nesse sentido. Até que a doutrina fosse estabelecida como doutrina, era a vida que informava a doutrina. E assim na nossa vida também é, ué. Com esse Então, tanto de doutrina a que gente tem, não... senão você fica doido. Exatamente, mas aí a pergunta, por que tem tanta doutrina? É porque a lógica permanece a mesma, né? Ou seja, porque assim, ó, hoje tem um cara aí que inventa uma doutrina nova. O que ele faz? Ele pega a vida dele e faz com que a vida dele informe a doutrina. Entende? Por que ele faz isso? Se a vida dele foi igual à vida daqueles que no início da igreja, né? Aí que tá, ué. E aí você precisa de uma coisa que é muito importante, chamado tradição. Ou seja, você não pode querer que a sua vida informe a doutrina sem que você esteja vinculado à tradição cristã, ao rio, né? Ao caudaloso rio da tradição cristã. Porque assim a sua vida estará dentro de um fluxo, que vai ser um fluxo que será conectado com outras percepções, né? Com outras percepções históricas, né? Que é importante se formar. Mas por que então, você vai ter assim, duas doutrinas tão diferentes? É porque um dos dois está desviado desta noção da tradição. Mas os dois estão lendo o texto bíblico, os dois estão lendo a mesma passagem e estão interpretando coisas diferentes. É possível? É, porque o texto bíblico permite isso. Permite no sentido de quê? De que ele é ambíguo. Entendeu? Aí vai entrar aquela ferramentazinha que não tem pra onde correr, né? A fé. Isso. Não tem como. Igual a Juliana falou, hoje tem que ser pela Bíblia, né? Pela Escritura. Sem levar em conta se estiver lendo o mesmo texto, né? Isso. Tem isso aí. E tem 3 tipos. Né? Isso. Aí lascou. Aí agora ele vai pegar uma parte aqui mais técnica, né? Que é a formação do auristo, né? Então, como que o auristo se forma? Bom, como eu falei para vocês já, né? Tem 2 auristos, né? O primeiro auristo e o segundo auristo, né? O segundo auristo nós vamos nós vamos ver agora, e o primeiro auristo vamos ver na próxima aula. Então eu não vou nem parar muito aqui, porque pra gente não confundir muito, né? Mas vamos direto lá para a formação do auristo, né? Então, olha, como é que o auristo se forma? O segundo auristo... Não, na verdade, é o primeiro aqui, né? Estou confundindo. Onde que eu parei? Segundo auristo, isso mesmo. Então, o segundo auristo, ele se forma da seguinte maneira. Você vai pegar o radical da palavra, vai acrescentar o epsilon na frente do radical, e logo após o radical, sem outra característica temporal além do próprio radical, você vai acrescentar uma vogal temática, que é a epsilon, o ômicron ou o epsilon, seguida das desinências que correspondem ao auristo como tempo secundário. Então, vou mostrar agora aqui, ó. Por exemplo, a palavra é balo. Balo é o verbo no presente do indicativo ativo, primeira pessoa. Balo, eu lanço. Para fazer o auristo, a primeira coisa que eu vou fazer é acrescentar o epsilon. A segunda coisa que eu vou fazer é acrescentar a vogal temática. No caso, balo, eu vou acrescentar o ômicron. Quando eu acrescentei o ômicron, eu retirei esse segundo lambda aqui por um processo que é chamado de processo de contração. A contração... Oi? Diminuiu, né, agora, né? Em vez de aumentar, diminuiu, né? Isso. Em vez de botar mais forte, voltou para mais fraco. Você diminuiu, contraiu, né? Contraiu aquele segundo lambda para ele ficar dentro da regra da formação do auristo. Essa é uma regra, não a única. Ele vai falar aqui, ó.
existem verbos que possuem as duas formas no auristo, né? A forma do primeiro auristo e do segundo auristo. Como eu falei para vocês, o segundo auristo, ele tende a manter o radical da palavra. Ó, lipon, né? A palavra é leipo. Então, no segundo auristo, ele vai manter, né, o radical leipo, o lip, vai colocar o epsilon na frente e vai terminar com a terminação do auristo, que é a terminação on, que é o auristo primeira pessoa do singular, né, ali. Mas também nós temos essa palavra leipo no primeiro auristo. E olha como é que ela fica. É leipsa. Ou seja, ele mudou totalmente a palavra. Esta é a característica do primeiro auristo. Ele manteve o radical, né? Então, mais ou menos, né? Ele manteve o radical porque é lé e... Já não manteve, né? Aqui, ó. Lé e... Oi? Faltou o pi, né? Isso, faltou o pi. Então ele não manteve o radical, né? Ele já mudou totalmente a palavra, né? O problema é assim, ó. Se você olha, por exemplo, essa palavra aqui, não, leipo. Se você olhasse para essa aqui, você conseguiria reconhecer que essa é a mesma da primeira? Certamente não. Não consegue. Agora, se você olhar para essa, você até que fala assim, parece com aquela outra lá. Parece lá, tem assim, mais letras que dão a entender que é a mesma, né? É esse sentido que ele quer dizer, né? Ele separa os dois auristos, falando assim, olha, no segundo auristo, as palavras, elas permanecem, elas tendem a ficar um pouco mais parecidas com a sua forma básica, né? Enquanto que no primeiro auristo, elas mudam totalmente. Mas vai ficar mais fácil a gente ver isso aqui na próxima lição, na próxima aula, que a gente vai ver, né? Vai ver na prática vários auristos acontecendo. Aí ele fala aqui, olha, para você, não é possível saber de antemão que forma de auristo um verbo vai adotar, mas os dicionários apresentam as formas de auristo que cada verbo usa. O quadro de radicais, então você vai lá na sua gramática, lá no final da gramática tem um apêndice, né? Que é o apêndice B. Lá no apêndice B, ele vai dar uma lista gigantesca de radicais. Que é a tabela de paradigmas, que é as várias formas como o auristo vai aparecer. Né? E aí que você vai ter esse problema, né? Quer dizer, você vai ter que decorar todos os paradigmas? Tem que decorar todos os paradigmas. Mas ao invés de fazer isso, o que você faz? Você vai lendo o texto bíblico e vai deixando ele te informar. Ao invés de decorar tudo. Bom, aqui nós temos, então, né? O segundo auristo e o verbo em português. A gente já viu isso lá em cima, né? Quando a gente viu lá aquela primeira parte que era o vocabulário, né? Notem aqui o que ele está fazendo, né? Ele está dizendo, olha, o radical desta palavra aqui é este radical aqui. Tan. Que vai estar aqui, né? Tan. Que não está aqui no português, no presente indicativo. Aqui o radical é bal. Tá aqui, ó, bal, e tá aqui, balon. Aqui o radical é gen. Aqui o radical é id, ó. Olha só, o radical da palavra é id, mas no verbo, quando conjugado no presente, ele é oral, ou seja, não tem nada a ver com o radical. Por quê? Porque... Esse balon aqui também pode confundir com o pretérito imperfeito, né? Isso, porque é balon, né? É a mesma coisa, exatamente. Né? É a mesma coisa. Então, o que está falando aqui? Está falando que nem sempre o radical da palavra ele está preservado na própria palavra. Às vezes está, às vezes não, né? Aqui, ó, ape. Ape é o radical da palavra Lego. Lego, então, o que acontece? É uma situação, né, de defectividade, né? Ou seja, o radical, ele é defeituoso, porque ele não acompanha a palavra quando ela é conjugada. Você tem isso em grego e tem isso em português também. Né? Por exemplo, o verbo ir, quando você vai traduzir ele, vai conjugar ele no presente no indicativo, ele fica eu vou. É verdade. O que tem a ver ir com voo? Nada. Mas a gente está tão acostumado que a gente já faz associação. Agora, você imagina um alemão aprendendo isso. Né? Um grego, Dá né? os farol ainda voando. Então, né? Porque ir, o que tem a ver ir com voo, né? Não tem nada a ver, né? Graficamente.
é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? Ou seja, você vai ver verbos que o radical deles não tem nada a ver com a forma conjugada, né? Acontece isso mesmo. E então ele faz aqui a conjugação verbal, né? A conjugação verbal. Ebalon, ebales, ebalen, ebalomen, ebalete, ebalon. Ou seja, né? Notem que ebalon aqui é a mesma coisa que ebalon aqui. Portanto, a forma do plural e a forma do singular é igual. E aí, novamente, quem determina? Contexto. É o contexto. Primeiro, Isso, né? Depois o tradutor, né? E depois o tradutor, exatamente, né? Depois o tradutor. O problema é que quando você tem só um pedaço da frase, por exemplo, você tem lá um manuscrito que tem só um pedaço, e o pedaço está só essa palavra aqui, você já não vai saber, entende? Então não é uma coisa tão simples assim, né? Bom, aí aqui na voz média, né? Então a mesma coisa. Você vê que a conjugação não é difícil, né? Porque segue a mesma regra. Você pega, mantém o radical, acrescenta o é, né? E coloca a terminação que é correspondente, né? Então, ebalomen, ebalu, ebaleto, ebalometa, ebaloste e ebalonto. Olhar a conjugação não é difícil. O difícil aqui é traduzir o negócio do auristo, né? Aqui, então, olha só, né? A tabela como fica complexa, né? Por quê? Porque ele tem várias formas, né? Várias formas. Uma forma que é no presente do indicativo ativo, uma forma que é no indicativo médio, uma forma que é no infinitivo, uma forma que é no subjuntivo ativo e uma forma que é no subjuntivo médio. Então, o que você faz? Se for um auristo no indicativo ativo do tipo segundo, você coloca o epsilon no radical e faz as terminações. As terminações estão parecidas também com o presente do indicativo ativo, né? Mas ele é parecido, né? Homem, até. Só que o que vai mudar? Vai mudar o quê? Vai mudar o radical. Né? O radical vai mudar, Lennon. Não, sim, o radical falando da terminação. A terminação é a mesma. Mas como é que eu não vou confundir? Porque o radical mudou. No caso do balo, né? Do balo, o radical mudou. Por quê? Porque ao invés de ser balo com 2 L's, é balo com L só. Uhum. Se é balo com L só, ele está identificando, né? Olha, houve uma mudança do radical. E aí, o que ele colocou aqui para identificar? Ó, o R de radical está ao contrário, não tá? Uhum. Justamente para te dizer, houve uma mudança no radical da palavra. Então, todo o verbo auristo, toda a palavra que está no auristo, né, ela tem uma transformação, uma mudança no radical quando se compara com o verbo no presente do indicativo. Por quê? O presente do indicativo é o nosso parâmetro, ele é a forma básica. Já o auristo é uma forma mais complexa. Então, aqui que está a diferença. Tudo bem? Beleza. Eu sei que assim ficou... Zac, então, auristo, primeiro e segundo, não tem nada a ver com a qualidade, não, mais o significado, né? Isso, tem a ver com a qualidade da ação. Não tem a ver com o tempo da ação. O tempo. Isso aí. Então é mais o significado que é mais difícil, né? Pelo que eu tô vendo ali. Isso, é a noção de significado, né? Mas eu tô falando para vocês que é qualidade, mas é isso, né? É o significado da ação. Tá. Se a ação ela é ingressiva, se ela é efetiva, se ela é constativa. E aí, se ela é presente, passado ou futuro. E se é passado, se é perfeito, mais perfeito ou imperfeito. Porque vocês perceberam, o auristo, ele consegue aceitar qualquer uma dessas possibilidades. Né? Claro, né? Tem as regras, né? Mas, basicamente, tudo é possível no auristo. Por quê? Porque o auristo é um verbo sem tempo. É um verbo de tempo indefinido. Portanto, para poder conjugá-lo, eu vou ter que usar todas as possibilidades da minha língua para dar o sentido que eu acho que esse verbo tem naquela frase. Essa fala em auristo. E esse auristo, quem que inventou? Foi o Erasmo? Estudando? Como que descobriu que tem esse auristo aí? Fazer uma piada pra minha esposa aqui. Tu tá falando de auristo. Então, esse Erasmo é o mesmo cara lá que Lutero discutiu com ele? Isso, o Roterdã. Então, o Erasmo, né, ele vai, na época, né, dele, né, ele vai
vamos dizer, refundar, né? Ele vai refazer, né, a gramática do grego, né? Sim, ele vai identificar que existe o auristo lá. Mas é claro assim, que ele não tem em outra língua isso. Como que ele definiu que vai ter o auristo, sendo que não tem parâmetro nenhum? Por quê? Porque o Erasmo não está lendo uma Bíblia só, né? O Erasmo está lendo todos os textos gregos que existiam na época dele, certo? Aí ele vai falar assim, ó, ele vai começar a ler e falar assim, peraí, mas esse verbo aqui, tem hora que ele parece uma coisa, tem hora que ele parece outra, tem hora que ele parece estar no futuro, tem hora que parece estar no passado, né? Ah, esse verbo aqui, ele deve ser um verbo que ele não tem uma determinação. E aí ele vai procurar uma palavra grega. Qual é a palavra grega para indeterminado? Aoristos, né? Aoristos. Tá, então esse verbo aqui, então ele vai ter essa categoria, essa característica. E é claro que a língua grega moderna, ela vai meio que usar, né, essa criação gramatical do Erasmo para poder construir a sua própria gramática. Existe auristo no grego moderno? Existe. Tá lá no grego moderno, existe auristo. Mas ela é de uma forma muito específica, né? Existe também, não. Se tu não sabe que verbo tu quer usar no inglês e tu não sabe, tu tá na dúvida, usa o get que você vai acertar. Na dúvida, né? Somente o get vai acertar. Eu quero comer, você não sabe comer, como é que é comer? I get. Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, no final das contas, né? Quando você vai aprender inglês, o que importa é que você consiga se comunicar, vamos dizer assim, né? Você consiga se comunicar com outra pessoa, né? No caso do grego... Esse Erasmo aí tomou um esporro do Lutero, cara. Naquele Nascido Escravos, o Lutero falou pra ele assim, ó, ô Erasmo, teu problema é o seguinte, velho, é que tu não lê o que vem antes e nem lê o que vem depois. Isso, porque aqui tem uma questão muito interessante, né? É que o Erasmo, ele é um técnico, né? O Erasmo é um filólogo, então ele é um linguista. E o Lutero? Lutero é um teólogo. Então você tem um combate, né, entre duas maneiras de ler o texto. Ou você lê teologicamente, ou você lê literariamente. O Erasmo está lendo o texto literariamente. E qual que é a teologia do Erasmo? É a teologia católica. O Erasmo está falando assim, ó, eu não quero interpretar o texto. Quem interpreta o texto é o católico. Eu quero dizer como é que você deve ler esse texto aqui, gramaticalmente falando. Vou te falar, o Lutero, naquele livro Nascido Escravos, mas come ele assim, entendeu? Mas parece que ele tá dando um esporro, sabe? Quando tu tá lendo o livro, tu tá imaginando a cena. Você tem que ler um livro, eu acho que não tem em português o livro, deve ter só em inglês, né? Chama Conversas à Mesa, Talking Table.